Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu irmão me deixou em lares de acolhimento quando minha mãe faleceu, mas 15 anos depois a amiga da minha mãe descobriu isso e me ajudou a recuperar o que era meu. Olá! Falando do passado, deixe-me contar sobre o meu antes de entrar no que aconteceu hoje. Quando eu tinha 9 anos, minha mãe faleceu. Fiquei com meu irmão, que tinha 23 anos. Nunca soubemos quem era nosso pai, mas nossa mãe cuidou muito bem de nós. Ela tinha um bom emprego, uma casa linda e se certificava de que nada nos faltasse. Meu irmão, que tinha se mudado para ir à universidade, voltou pouco antes da morte da nossa mãe. Mais tarde, descobri que ela estava doente e vinha escondendo isso de mim. Depois disso, meu irmão me disse, antes que os assistentes sociais me levassem, que ele não estava em condições de cuidar de mim. Fui colocado sob custódia e passei toda a minha vida mudando de lares de acolhimento. Tive a má sorte de não ser adotado e permaneci no sistema até completar 18 anos. Meu irmão não me procurou nem uma única vez durante todo esse tempo. Parei de pedir ao meu assistente social que o buscasse depois de muitos anos de decepções. Continuava pensando que, bem, ele voltaria por mim algum dia, mas isso era apenas um sonho, um conto de fadas. Quando completei 18 anos, comecei a procurá-lo por conta própria. Foi então que descobri a outra versão da história. Segundo as pessoas com quem conversei, meu irmão não quis cuidar de mim porque não conseguia lidar com a pressão. Ele não me procurou desde então, e não havia informações atuais sobre ele nos registros. Ao descobrir isso, fiquei arrasado, mas decidi investigar mais sobre o que aconteceu, sem julgá-lo. Decidi dar-lhe o benefício da dúvida. Ele tinha apenas 23 anos quando nossa mãe faleceu. Os anos se passaram, mas eu não consegui encontrá-lo. Era como se ele simplesmente tivesse desaparecido da face da terra. E, nossa, fiquei destroçado. Comecei a pensar que algo tinha acontecido com ele, por um tempo, até parei de procurar. Chorei a perda de um irmão que mal conseguia lembrar, e só pude dizer a mim mesmo que esta era a vida que me foi dada. Enquanto isso, fui para a faculdade, me saí muito bem e me formei com um GPA de 3,6. Depois, tornei-me assistente médico e tenho trabalhado nessa função nos últimos anos. Também estou namorando uma mulher muito bonita e boa chamada Peyton nos últimos 2 anos. Bem, meu trabalho é gratificante, e minha vida está indo bem, mas ainda há esse vazio que não pode ser preenchido. Já tinha aceitado o fato de que nunca mais veria meu irmão, até que uma amiga da minha mãe me encontrou. Foi uma coincidência, porque ela é amiga da mãe da Peyton. Quando a mãe da Peyton mostrou a ela uma foto nossa, ela me reconheceu imediatamente. Minha mãe foi amiga dela por muitos anos, e ela me conhecia muito bem. Ela acompanhou minha vida por muitos anos, mas, quando precisei me mudar para outro estado, simplesmente perdemos contato. Acontece que ela estava me procurando desde que eu fiz 18 anos. Considero que reconectar-me com ela foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Finalmente, alguém que podia me dar respostas. Ela me contou que meu irmão ficou com toda a herança, embora eu devesse receber uma grande parte quando completasse 18 anos. Ela tentou manter contato com ele e aconselhá-lo quando ele obteve o poder legal sobre minha custódia, o que era uma condição para receber a herança, mas ele não queria saber de nada disso. Ele a ignorou e, desde então, manteve-se afastado de tudo. Meu irmão só poderia receber herança se aceitasse ser meu tutor legal, e então ele deveria receber uma parte da herança também. Enquanto isso, ele prometeu à minha mãe que cuidaria de mim até que eu fosse maior de idade. Além disso, alguém conhecia um investigador particular muito bom, que poderia encontrar qualquer pessoa, não importando onde estivesse, e ofereceu-se para me colocar em contato com ele. Depois de pensar um pouco, decidi aceitar a oferta. Eu precisava de respostas, quero dizer, se meu irmão realmente fosse essa pessoa sombria que parecia ser, então eu merecia falar com ele. O investigador particular conseguiu encontrá-lo em menos de 3 meses. Acontece que a razão pela qual era impossível encontrar meu irmão era porque ele havia mudado de nome. Agora, ele estava casado e morava em uma cidade próxima. Assim que obtive seu endereço, reuni coragem para visitá-lo. A senhora Pickins, amiga da minha mãe, foi gentil o suficiente para me acompanhar. Assim que chegamos, reservamos quartos em um hotel local e descansamos. Na noite seguinte, quando meu irmão, Tommy, estivesse fora do trabalho, nos apresentamos em sua casa.
Ao chegar, percebi que escolhemos um dia muito ruim, porque havia algum tipo de reunião. Para minha surpresa, ninguém nos questionou. A senhora da casa até nos deu as boas-vindas, e dissemos a ela que realmente precisávamos falar com Jacob, seu novo nome. Ela disse que ele sairia depois de se refrescar. Descobri, ao ouvir o que acontecia na reunião, que estavam organizando uma festa para Tommy porque ele acabará de ganhar um prêmio empresarial. Meu irmão era um dos donos de concessionárias mais bem-sucedidos da cidade e dominava seu campo. Fiquei feliz que ele estivesse indo bem, mesmo que tivesse me esquecido no processo. Alguns minutos depois, ele finalmente saiu, mas eu não consegui. Não consegui me aproximar facilmente porque estava com medo. A senhora Pickens me segurou pela mão e me encorajou até que consegui me aproximar. Quando fiquei diante dele e me apresentei, ele se mostrou surpreso por um segundo, depois me olhou com indiferença e disse que não tinha ideia de quem eu era. Tentou se afastar, mas eu o segurei pelo braço e o chamei pelo nome de nascimento. Seu rosto mudou, como se tivesse percebido quem eu era, mas desapareceu assim que perguntou em voz alta quem nos havia deixado entrar. Sua esposa disse que pensou que éramos amigos dele e que ele gostaria de falar conosco. Ela disse que eu era um impostor, fingindo ser seu irmão. Ele afirmou que não tinha irmão, então eu não podia ser quem eu dizia ser. Implorei que ele falasse comigo por um segundo, porque tinha provas de tudo o que dizia. Ele disse que não queria ver nenhuma prova e que eu deveria sair de sua vista antes que ele fizesse algo de que se arrependeria. Quanto mais eu falava, mais ele ficava furioso. Agora todos nos olhavam. Comecei a me sentir envergonhado e considerei ir embora, mas eu tinha ido longe demais. Primeiro, ele me entregou ao sistema e, agora, me negava na frente de todos. Eu disse essas palavras, e o próximo momento que percebi foi que ele me empurrou contra a parede. Então, eu o empurrei de volta, e ele caiu no sofá. Pedi que ele me ouvisse, mas, nesse momento, eu estava furioso. De repente, fui agarrado e expulso. Disseram que eu deveria sair antes que chamassem a polícia. Para eles, estava claro que eu estava confuso, porque este era Jacob, não o Tommy que eu pensava conhecer. Fiquei muito triste enquanto caminhávamos de volta ao carro. Não podia acreditar. Ele me negou como se eu não fosse ninguém. Então, era verdade. Ele me abandonou e roubou minha herança. Dei-lhe o benefício da dúvida porque ele era jovem quando me abandonou, mas, depois desse encontro fracassado, acho que preciso fazer algo. Atualização 1. Primeiro, quero agradecer a todos pelos comentários na minha publicação inicial. Houve uma atualização sobre essa situação. Segui o conselho de vocês e enviei um e-mail para ele, explicando quem eu era e incluindo as provas que tinha. Ele respondeu no dia seguinte, e nos encontramos ontem em um restaurante próximo. Sua esposa o acompanhou, mas sentou-se em uma mesa diferente. Depois de fazermos nossos pedidos, começamos a falar sobre o assunto. Não foi nada como eu imaginei que seria. Primeiro, ele me disse que lamentava tudo o que passei e que provavelmente foi difícil crescer em um lar de acolhimento. Em seguida, ele me mostrou sua identificação e disse que seu nome era Jacob, mas que ele não sabia quem era Tommy. Eu sabia que ele tentaria isso, então mostrei a prova que tinha sobre a mudança de nome dele. Ele disse que era falsa, que nunca havia mudado seu nome e que eu não deveria confiar em quem me deu essa informação. Fiquei perplexo. Ele parecia realmente convencido de que não era meu irmão, mas se parecia com ele, falava como ele e tinha os mesmos gestos. Talvez ele tivesse sofrido um acidente que alterou permanentemente sua memória. Perguntei se esse era o caso, mas ele respondeu que estava cansado do meu assédio por aquele dia e que me denunciaria se eu não o deixasse em paz. Com isso, ele se levantou e foi embora. Eu não o segui. Fiquei ali um tempo tentando processar o que havia acabado de acontecer. Todos aqueles anos, dinheiro e esforço buscando uma pessoa que não queria ser encontrada. Olhei ao redor procurando câmeras, mas não era uma brincadeira. Meu próprio irmão de sangue tinha acabado de me negar. Depois de sair daquele restaurante, avaliei minhas opções. Eu poderia obrigá-lo a admitir a verdade, mesmo que precisasse envolver a justiça, ou poderia, simplesmente desistir de vez. Talvez eu pudesse esquecê-lo e voltar a uma vida normal. Com o tempo, as feridas cicatrizariam, e ele não importaria mais. Sim, isso parecia a melhor opção.
Quando voltei para o hotel, disse à senhora Pickens que partiríamos no dia seguinte e que eu havia decidido abandonar a missão. Com isso, tirei um cochilo à tarde. Acordei com o telefone do hotel tocando. A recepcionista informou que uma mulher estava me procurando e perguntou se eu conhecia alguém chamada Gabriela, com o mesmo sobrenome do meu irmão. Permiti que ela subisse, e assim que chegou, ela me cumprimentou. Disse que seu marido havia contado o que aconteceu. Então, eu disse a ela que não se preocupasse, que não iria mais incomodá-lo. Embora ele fosse meu irmão, claramente não queria que eu fizesse parte da vida dele, então o melhor era ir embora. Fiquei surpreso quando ela pediu para eu não ir embora. Ela disse que acreditava em mim. Foi então que me contou que queria que eu ficasse porque sabia como me ajudar. Em seguida, ela tirou um copo plástico de dentro de um saco com zíper. Disse que tinha o DNA dele e que eu poderia fazer o teste. Depois disso, poderia ir atrás dele. Perguntei por que ela queria fazer isso com o próprio marido, e ela respondeu, com amargura, que ele era um mentiroso. Ela contou que ele vinha traindo-a durante todo o casamento, e suas infidelidades haviam causado um dano incurável à sua saúde mental. Agora que eu prestava mais atenção, ela parecia um pouco doente. Então, peguei a amostra e aceitei aquele presente. Restava apenas fazer o teste e confirmar se ele era meu irmão ou não. É isso que farei e contarei o resultado a vocês em outra atualização. Atualização 2. O último que pensei que ganharia ao sair da cidade do meu irmão foi uma amiga. De alguma forma, tornei-me, da noite para o dia, o melhor amigo da minha cunhada, Gabriela. Ela odiava meu irmão com uma paixão ardente e queria que ele pagasse por tudo o que havia feito. Agora que ele havia negado me conhecer, compartilhávamos um interesse comum. Ela me visitou, e conversamos até tarde da noite trocando histórias. Ela tinha tanto para me contar sobre meu irmão, e fiquei aliviado por não ter sido criado por ele. Ela e Jacob, começarei a chamá-lo assim a partir de agora, se conheceram alguns anos após a morte da minha mãe, quando ele recebeu sua herança. Gabi já vinha de uma família bastante abastada e o conheceu enquanto comprava um carro na concessionária onde ele havia adquirido dele. Desde então, eram inseparáveis e agora têm 2 filhos juntos. Poucos anos após o casamento, Gabi descobriu que meu irmão estava traindo-a. Ela já estava grávida e não trabalhava, então decidiu ficar. Além disso, eles haviam se mudado para longe de sua cidade natal, então ela não tinha um sistema de apoio. Ele prometeu que nunca faria isso novamente, mas fez, uma e outra vez. Ela ficou presa nesse ciclo infeliz porque ele a fez acreditar que não havia mais nada no mundo para ela. Ela o apoiou em tudo, mas ele não se importava. Meses atrás, ela descobriu que havia contraído um vírus. Ao confrontá-lo, soube que uma das namoradas dele havia transmitido a ele, e ele, por sua vez, a ela. Desde então, o amor dela por ele desapareceu, e tudo o que queria pensar era em vingança. Então, quando apareci e ela descobriu o que ele havia feito comigo, soube que poderia me ajudar. Ouvir sua história me fez esquecer todos os planos de deixá-lo para lá. Ele havia saído impune de muitas coisas por muito tempo, mas isso terminava agora. Gabi e eu íamos nos vingar e deixá-lo implorando por misericórdia. Graças ao copo que Gabi me deu, agora eu tinha o DNA do meu irmão. Enviei nossas amostras para fazer o teste, e em alguns dias os resultados chegaram. Infelizmente, eu já estava de volta para casa nessa época, mas Gabi e eu mantivemos contato. Contei à senhora Pickens sobre isso, e ela me ajudou a procurar um bom advogado, que está ocupado preparando os documentos enquanto escrevo isto. Depois disso, levarei meu irmão ao tribunal e conseguirei o que é meu por direito. Tenho certeza de que ele usou a herança para comprar sua concessionária de carros. Fizemos uma investigação e não há registro de que ele tenha guardado dinheiro extra para mim. Isso significa que aquele egoísta usou minha herança para ficar rico. Ele é culpado, e não vou permitir que ele se saia com isso. Além disso, ele vinha tratando mal minha cunhada. Essa mulher foi uma boa esposa e mãe, mas ele achou que deixá-la doente era a forma de agradecê-la. Ela é família, e eu não vou permitir que ele a trate assim. A propósito, mesmo que eu tivesse uma boa relação com meu irmão, ele não se safaria tratando-a dessa forma. Atualização 3. Voltei para contar o que aconteceu nos últimos 7 meses. Isso é realmente um testemunho de como as coisas sempre acabam se resolvendo, não importa o que aconteça. Assim que meu irmão recebeu a intimação judicial, começou o jogo.
Como eu tinha provas de que éramos familiares e o testamento da minha mãe, tinha razões para contestá-lo e exigir minha parte. Com o meu advogado, a senhora Pickens, Gabi e Peyton, eu me sentia invencível. No entanto, Gabi não podia me apoiar publicamente até que obtivesse o divórcio. Cerca de um mês após o início do processo judicial, ela entregou a esse perdedor os papéis do divórcio e o deixou. Eu estava estacionado do outro lado da rua caso ele tentasse algo. Ele gritou um pouco, mas eventualmente foi embora porque não queria acordar as crianças. Tentou atrasar a assinatura dos papéis, então ela o impediu de ver as crianças. Finalmente, ele cedeu, e eles iniciaram o processo de divórcio. Ele estava enfrentando fogo de todos os lados, meu caso, por um lado, e sua esposa o deixando, por outro. Ele certamente não podia acreditar em como estava perdendo tudo. Tinha tido o controle por tanto tempo, mas voltei para arruinar tudo para ele, como ele mesmo disse. Não havia amor perdido entre nós. Ele me desprezava a cada dia mais à medida que suas mentiras se desmoronavam. Como ele havia financiado sua concessionária de carros e despesas pessoais com a herança após a morte da minha mãe, deveria ter administrado a herança para cuidar de mim. Em vez disso, decidiu ficar com tudo e me cortar da sua vida para não ter despesas. Para piorar, ele mudou seu nome e se mudou para uma nova cidade. Desde então, ele não era mais Tommy, agora era Jacob. Isso me lembrou de como ele foi problemático para minha mãe. Ele nunca conseguia manter um emprego, e ela frequentemente se preocupava com ele. Claramente, ele não era nada além de um irresponsável. Gabi fez tudo o que pôde para salvá-lo, mas nem mesmo um anjo pode salvar alguém destinado ao fracasso. Eu o encontrei e expus o que ele fez. Coloquei um espelho na frente dele para que visse quem realmente era, e aqueles que o reverenciavam se afastaram. Sua reputação foi arruinada à medida que suas ações vinham à tona. A cereja do bolo foi quando o juiz me concedeu 50% de tudo que ele possuía atualmente. Eu não teria essa fortuna se ele não tivesse usado minha parte da herança. Ele me devia isso. Vocês deveriam ter visto o rosto dele quando o juiz anunciou o veredito. Seu rosto era uma tempestade, e ele imediatamente começou a me chamar de abutre. Reclamou sobre o quanto tinha trabalhado para construir sua fortuna, e agora eu estava apenas tomando tudo sem fazer nada. Ele não fazia ideia de que seus problemas estavam apenas começando. Poucas semanas depois, seu divórcio foi finalizado. Gabi conseguiu 50% de seus bens, que já haviam sido reduzidos à metade devido ao meu caso judicial. Isso significava que agora éramos os principais acionistas de seu negócio. Meu irmão odiava isso. Tentou apelar da decisão do tribunal, mas foi impossível. Não teve escolha a não ser nos aceitar como seus sócios. Gabi e eu nos certificamos de tornar cada dia um inferno para ele. Eventualmente, ele vendeu sua parte do negócio, e Gabi comprou as ações com um empréstimo do banco. Agora, ela é a dona da maior parte da empresa, e ele está fora de nossas vidas. Desde então, Gabi prosperou, e eu finalmente me sinto em paz. Atualização 4. Finalmente posso dar uma atualização, porque muitas coisas aconteceram desde a última vez que compartilhei algo. Após o divórcio ter sido finalizado, houve ainda mais drama, mas agora ele está fora da minha vida e da vida da Gabi, pagando por todas as suas ações. Dizer que estou feliz seria pouco, estou extasiado. Gabi também conseguiu 50% dos ativos dele, que já haviam sido reduzidos à metade após o meu processo judicial. Isso significava que agora éramos os acionistas majoritários de sua empresa. Meu irmão odiava isso. Ele tentou apelar da decisão do tribunal, mas foi inútil. Não teve escolha a não ser nos aceitar como seus sócios no negócio. Gabi e eu garantimos que cada dia fosse insuportável para ele. Eu não estava muito interessado em administrar o negócio, então deixei Gabi assumir o controle total. Meu irmão me ligava várias vezes para pedir que eu a controlasse, já que eu tinha mais ações do que ela, mas recusei-me a me envolver. Tornar a vida dele um inferno era o mínimo que eu podia fazer depois de tudo que ele fez comigo. Como o covarde que sempre foi, ele não conseguiu lidar com a pressão por muito tempo e acabou vendendo suas ações. Gabi comprou as ações com um empréstimo do banco, tornando-se a dona da empresa. Agora ela controla metade do negócio. Meu irmão jurou que não conseguiríamos ter lucros sem ele e que perderíamos tudo, mas não foi isso que aconteceu. Gabi é excepcional em gerenciar a empresa. Na verdade, ela se saiu melhor do que ele.
Uma de suas ideias brilhantes foi focar mais em mães trabalhadoras, e ela estava certa. Conseguimos um aumento de 10% nos lucros nos primeiros 3 meses após sua saída. Embora meu irmão fosse um bom homem de negócios, ele não tinha foco. Ele estava mais interessado em mulheres do que em trabalhar, e isso não estava funcionando bem. Após vender a empresa, ele começou a gastar dinheiro como se não houvesse amanhã, festas, mulheres, tudo o que pudesse imaginar. Sem Gabi para salvá-lo de si mesmo, sua queda foi rápida. Menos de 2 meses após vender sua parte na empresa, ele estava pedindo dinheiro emprestado porque não conseguia acompanhar suas despesas. Logo depois, soube que ele enfrentava um despejo. Foi expulso de casa e acabou vivendo em seu carro. Eventualmente, perdeu o carro também e agora está na rua. Não conseguia acreditar que ele havia desperdiçado tudo tão rapidamente. Gabi me explicou que, mesmo antes de vender a empresa, ele já estava gastando mais do que podia. Talvez ele tivesse muitas dívidas, mas, para ser honesto, eu não me importava muito com o que estava acontecendo com ele. Ele mesmo se colocou nessa situação, e era hora de aprender uma lição de humildade. Gabi disse que, às vezes, sente pena dele, mas depois se lembra de como ele nunca se importou quando ela ficou doente por causa dele. Em vez disso, ele apenas dizia para ela tomar seus remédios e garantiu que, se ela o deixasse, ninguém mais a quereria. Quanto a mim e a ele, não temos nenhum tipo de relação. Não nos damos bem desde o dia em que nos reencontramos, e não acho que isso vá mudar. Para mim, ele não é meu irmão. A única família que tenho agora é minha cunhada, os filhos dela e, em breve, minha noiva. Finalmente, fiz o pedido de casamento há 1 mês. Em breve, vamos nos casar, e estou nas nuvens. Mal posso esperar para que ela se torne minha esposa. Atualização 5. Alguns de vocês têm perguntado como minha vida está ultimamente, então aqui estou, pronto para compartilhar tudo o que aconteceu desde a última vez que postei. Não sei se são as respostas que vocês esperavam, mas aqui está tudo o que sei. Primeiro, eu me casei. Como disse antes, queria passar o resto da minha vida com minha noiva, e agora é oficial. O casamento foi simples, mas lindo. Muito íntimo e exatamente como queríamos. Não queríamos algo extravagante nem gastar mais do que podíamos. Só algo para celebrar nosso amor. Claro, não convidei meu irmão, e duvido que ele soubesse que eu estava me casando. Não ficaria surpreso se ele nem se importasse. O momento mais emocionante do dia foi ver Gabi entre os convidados. Não podia deixar de convidar uma das pessoas que mais me apoiaram na vida. O mais interessante é que ela veio com um acompanhante. Sim, ela está saindo com alguém, e deve ser algo sério, já que ela o trouxe para o meu casamento. Não tive muitas oportunidades de conhecê-lo profundamente, mas, pelo pouco que conversamos, ele parece um homem genuíno, amável e com os pés no chão. Estou incrivelmente feliz por ela. Depois de tudo que passou com meu irmão, ela merece encontrar alguém que a valorize e a faça feliz. Honestamente, acho que a próxima festa de casamento a qual comparecerei será a dela, e mal posso esperar para celebrá-la. Quanto ao meu irmão, sei que alguns de vocês se preocupam com ele ou acham que eu deveria fazer algo para ajudá-lo agora que ele está em uma situação tão difícil, mas, sinceramente, não tenho interesse nenhum em fazer isso. Muitas pessoas comentaram que, no final das contas, ele ainda é meu irmão e que eu deveria cuidar dele. Mas, onde estavam esses comentários quando ele me abandonou à própria sorte no sistema de acolhimento? Não quero me prolongar muito nisso, mas meus anos em lares de acolhimento foram um pesadelo. Fui vítima de abusos físicos e emocionais que me marcaram profundamente. Essas cicatrizes não desaparecem facilmente, e não vejo por que deveria me importar agora com alguém que escolheu me deixar sofrer quando eu era uma criança. A diferença entre nós é que ele era um adulto com recursos e habilidades quando tomou suas más decisões. Eu era apenas uma criança, e ele decidiu me abandonar. A última coisa que soube sobre ele é que, para evitar dormir na rua, ele fingia estar doente para ser admitido em hospitais públicos. Os médicos o mantinham sob observação por alguns dias, mas, quando descobriam que ele não tinha nada, o expulsavam. No entanto, da última vez que foi internado, ele não estava mentindo. Desta vez, ele estava realmente doente. Pelo que sei, provavelmente contraiu alguma doença transmitida sexualmente das mulheres com quem andava. Quando você está sem dinheiro, as companhias que frequenta nem sempre são as melhores, se é que me entendem.
Além disso, a falta de nutrientes devido à má alimentação e sua obsessão por álcool o deterioraram consideravelmente. Não ouvi mais nada sobre ele nas últimas semanas. Pode ser que já tenha recebido alta ou ainda esteja hospitalizado. Honestamente, não me importo o suficiente para investigar. É provável que ele continue sua espiral descendente, mas isso não é mais problema meu. Resumindo, minha vida está seguindo em frente, e me sinto bem com as decisões que tomei. Gabi está feliz e prosperando, e eu estou construindo uma vida com a pessoa que amo. Meu irmão teve todas as oportunidades para fazer algo com sua vida, mas escolheu o caminho que o levou aonde está agora. Não carrego mais a culpa nem a responsabilidade de salvá-lo. Só quero seguir em frente e aproveitar a paz que encontrei. Isso é tudo que posso compartilhar por agora. Obrigado pelo interesse, e, se houver mais novidades no futuro, avisarei vocês. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha meia-irmã roubou o relógio do meu pai para cobrir despesas com o carro e com a ajuda da minha madrasta colocaram a culpa em mim. Meu pai me acusou de ser uma lunática como minha mãe e me expulsou. Olá, eu tinha 17 anos naquela época e atualmente tenho 21. Não quero entrar em muitos detalhes sobre o passado, mas basta dizer que minha relação com meu pai sempre foi complicada. Minha meia-irmã, de 20 anos, era a filha de ouro, enquanto eu era aquela que andava constantemente sobre cascas de ovos perto do meu pai e da minha madrasta. Minha meia-irmã sempre teve um ódio inexplicável por mim. Eu nunca fiz nada contra ela, mas ela fazia questão de tornar minha vida miserável. Além disso, a mãe dela apoiava tudo que ela fazia e às vezes, até participava das provocações para tornar minha vida ainda pior. Meu pai se recusava a contrariar a esposa, então, por padrão, ele sempre ficava do lado da minha madrasta. Ele me punia com base nas mentiras que elas contavam sobre mim. No começo eu tentei me defender, mas logo percebi que ninguém naquela casa realmente se importava comigo. Então, passei a me isolar e a evitar interações com eles. Mas isso parecia irritar ainda mais minha meia-irmã, que decidiu fazer de tudo para tornar minha vida ainda mais insuportável. Um dia, o relógio caro do meu pai desapareceu. Não era um relógio qualquer, era algo muito importante para ele. Eu nem sabia que ele tinha sumido até voltar da escola e encontrar meu pai furioso, minha madrasta me lançando olhares frios e minha meia-irmã se fingindo de inocente. Eu sabia que havia algo errado, mas não conseguia entender o que. De repente minha madrasta começou a me acusar de ter roubado o relógio. Ela disse que eu devia ter roubado porque estava agindo de forma estranha ultimamente e que queria chamar atenção. Minha meia-irmã a apoiou, é claro, dizendo que me viu agindo de forma suspeita perto do quarto do meu pai. Só para deixar claro, a única coisa suspeita que eu estava fazendo era estar de luto pela morte do meu gato, que eu tinha desde os 3 anos de idade. Era a única coisa que me confortava durante o divórcio dos meus pais, e eu não fui autorizada a morar com minha mãe. Meu comportamento suspeito foi apenas eu chorar durante alguns jantares, algo que meu pai insistia que fizéssemos juntos como família. E o motivo das minhas lágrimas era porque minha meia-irmã fazia questão de zombar da morte do meu gato, dizendo que a casa estava muito melhor sem aquele bicho feio. Meu pai nunca pediu que ela parasse com essas piadas cruéis, apenas dizia para eu parar de ser tão emocional. Fiquei completamente surpresa com as acusações da minha madrasta e da minha meia-irmã. Eu nem sabia que o relógio tinha desaparecido, muito menos que eu estava sendo acusada de algo relacionado a ele. Tentei me defender, mas era como falar com uma parede. Meu pai já estava convencido. Ele começou a gritar comigo, dizendo que eu era igual à minha mãe, que ele sempre chamava de louca, e disse que eu tinha que sair de casa. Ele me expulsou ali mesmo. Eu tinha 17 anos, sem plano, sem lugar para ir, exceto a casa da minha mãe. Nos 4 anos seguintes, não recebi nenhuma notícia do meu pai. Mesmo tentando entrar em contato para limpar meu nome, ele nunca respondeu, nem uma mensagem, nem uma ligação, nada. Eu sabia no fundo que não tinha roubado o relógio, mas eles não se importavam. Minha meia-irmã e minha madrasta colocaram a culpa toda em mim, e meu pai apenas acreditou na história delas. Isso me machucou profundamente, porque ele nunca tentou confirmar a verdade comigo. Tentei seguir em frente e reconstruir minha vida, apesar da dor e da traição. Minha mãe, que não tem uma saúde mental muito estável e requer muita atenção, acabou consumindo grande parte do meu tempo. Mas por outro lado, consegui passar mais tempo com ela, o que foi positivo. Concluí o ensino médio e depois a faculdade. Meu pai esteve ausente de ambos os eventos, e isso doeu muito. Mas com o passar dos dias, a dor foi diminuindo, pouco a pouco.
Avançando para algumas semanas atrás, meu avô estava comemorando seu aniversário de 75 anos, e apesar de tudo, fui convidada para a festa. No começo não sabia se deveria ir, porque sabia que meu pai, minha madrasta e minha meia-irmã estariam lá. Mas meu avô sempre foi muito próximo de mim. Ele foi a única pessoa que me apoiou quando meu pai me expulsou. Ele não podia me oferecer um lugar para ficar porque mora em um lar de idosos, mas me ajudou muito financeiramente e sempre foi meu melhor amigo. Eu sabia que não podia perder uma ocasião tão importante para ele. Quando cheguei à festa, toda a atenção antiga voltou. Ver meu pai novamente depois de 4 anos, sentado com minha madrasta e minha meia-irmã como se nada tivesse acontecido, fez meu estômago revirar. Mantive distância, mas admito que toda vez que olhava para eles, sentia um nó enorme na garganta e tinha que lutar para não chorar. Fiz o meu melhor para passar tempo com outros parentes e evitar qualquer interação com eles. Minha meia-irmã nem olhou para mim, e minha madrasta tinha um sorriso presunçoso que só piorava minha sensação. Eu queria confrontá-los na frente de todos, mas sabia que não podia estragar o dia que era para celebrar meu avô. Estava apenas tentando sobreviver à festa, quando algo totalmente inesperado aconteceu. Em determinado momento, todos os parentes e amigos do meu avô começaram a pedir que ele fizesse um brinde. Meu avô concordou e começou agradecendo a todos por estarem lá, dizendo como era abençoado por viver tanto tempo e ter tantas memórias maravilhosas com todos presentes. Mas, de repente, ele começou a falar sobre o relógio desaparecido do meu pai. Disse que recentemente descobriu o que realmente aconteceu com ele e que minha meia-irmã havia roubado o relógio. Senti meu coração parar por um momento. Meu avô explicou que uma semana antes da festa, estava conversando com um amigo dono de uma loja de penhores. Eles estavam relembrando velhos tempos, e o relógio do meu pai surgiu na conversa. O amigo do meu avô mencionou que alguns anos atrás, alguém tentou vender um relógio muito parecido na loja dele. Meu avô mostrou uma foto do relógio, e o amigo reconheceu imediatamente. Ele até tinha o nome e o documento da pessoa que o vendeu. Era minha meia-irmã. Meu avô fez mais investigações e descobriu que o amigo estava dizendo a verdade. Ele também revelou que havia decidido esperar até a festa para contar tudo, para que pudesse confrontar meu pai, minha madrasta e minha meia-irmã de uma vez, na frente de toda a família, e limpar meu nome. Assim que ele terminou o brinde, a sala ficou em silêncio absoluto. O rosto do meu pai ficou pálido, minha meia-irmã congelou e minha madrasta parecia ter visto um fantasma. Eu não sabia o que sentir. Parte de mim queria gritar, outra parte queria chorar, mas principalmente eu me sentia anestesiada. Era como se toda a dor e a raiva que eu havia acumulado nos últimos 4 anos viessem à tona de uma vez. Não fiquei para ver o que aconteceu depois. Saí da festa em silêncio. Eu precisava processar tudo sozinha. Embora me sentisse de certa forma vingada, também me sentia incrivelmente triste. Esperei tanto tempo para provar minha inocência, mas quando finalmente aconteceu, não senti o alívio que achei que sentiria. Em vez disso, senti um vazio enorme. No dia seguinte, meu avô foi até minha casa para ver como eu estava. Ele estava preocupado, achando que havia cometido um erro ao trazer à tona o drama da família na frente de todos. Mas garanti a ele que estava muito grata pelo que ele fez por mim. Ele me disse para não tomar nenhuma decisão precipitada em relação ao meu pai e garantiu que estaria ao meu lado. Não importa o que meu pai ou a família dele dissessem sobre mim. Desde a festa, meu pai tem tentado entrar em contato comigo sem parar. No início, a maioria das mensagens e ligações eram pedidos de desculpas, dizendo que ele estava errado e queria consertar as coisas. Mas com o tempo as mensagens começaram a mudar. Ele passou a dizer que eu tinha lavado o cérebro do avô e tentado arruinar o relacionamento dele com minha madrasta. Isso doeu muito. Quero dizer, será que existe alguma chance de que esse homem escolhesse a mim em vez da esposa e da filha dele? Agora não sei o que fazer. Meu pai ainda quer se encontrar comigo e conversar sobre tudo o que aconteceu. Não acho que ele vá se desculpar sinceramente, especialmente depois das últimas mensagens sobre eu manipular o avô. E mesmo que ele se desculpasse, não sei se poderia confiar nele novamente. Foram 4 anos me sentindo como se eu não importasse para ele, como se ele pudesse simplesmente me descartar assim. Quanto à minha meia-irmã e minha madrasta, não ouvi nada delas e honestamente não quero ouvir. Elas destruíram meu relacionamento com meu pai e viraram minha vida de cabeça para baixo. Não acho que algum dia eu poderia perdoá-las por isso. Estou tentando decidir se devo dar uma chance ao meu pai ou deixar tudo no passado e seguir em frente. Atualização 1. Já faz uma semana desde que publiquei aqui pela última vez e perdi a conta do número de comentários e mensagens que recebi implorando por uma atualização. Então, aqui está. Antes de mais nada, obrigado a todos que comentaram e se solidarizaram comigo. Obrigado por todos os conselhos e críticas.
Também é incrível quantas pessoas realmente se importaram com o que eu estava passando. Muitos de vocês me disseram para cortar o contato com meu pai, enquanto outros sugeriram que eu desse uma chance para ele se explicar. Acabei decidindo encontrá-lo, mesmo que meu instinto gritasse para eu não fazer isso. Não sei exatamente por que concordei. Talvez eu quisesse um encerramento, talvez quisesse dar a ele o benefício da dúvida, embora eu não tivesse certeza se ele merecia isso. Mas no fundo, havia uma pequena parte de mim que esperava que ele finalmente mostrasse algum arrependimento verdadeiro e provasse que estava realmente arrependido pelo que fez. Então, enviei uma mensagem de volta e concordei em nos encontrar em um café que costumávamos ir quando eu era mais jovem. Achei que seria um terreno neutro. Quando entrei, vi ele sentado lá, parecendo meio nervoso. Foi estranho vê-lo depois de tanto tempo, especialmente depois de tudo que aconteceu na festa do vovô. Por um segundo, pensei que talvez as coisas pudessem voltar a ser como antes. Mas essa sensação não durou muito. Ele começou se desculpando, dizendo que sabia que tinha errado e que sentia muito por ter acreditado na minha madrasta e meia-irmã. Ele falou sobre o quanto tem sido difícil para ele desde que a verdade veio à tona e como ele sente que falhou como pai. No início, comecei a me sensibilizar. Achei que havia uma pequena chance de pelo menos tentarmos reconstruir algum tipo de relacionamento. Mas então as coisas mudaram. Ele começou um longo discurso sobre como estava sob tanta pressão naquela época e que não sabia em quem acreditar. O que ok, eu entendo, mas isso não justifica como ele me descartou por 4 anos. Em seguida, ele começou a me acusar de manipular o vovô. Disse que não estava totalmente convencido de que eu não mexia os pauzinhos para fazer o vovô se virar contra ele e envergonhar sua família na frente de todos. Fiquei tão chocada com a acusação do meu pai que no início, não consegui nem dizer nada. Quero dizer, o cara basicamente admitiu que ainda não confia totalmente em mim. Não consegui acreditar no que estava ouvindo. Apenas sentei lá e o encarei enquanto tentava processar como ele poderia dizer algo assim. Todas aquelas mensagens sobre querer consertar as coisas, e agora ele queria que eu me desculpasse? Nesse ponto, comecei a perceber que esse encontro foi um grande erro. Ele não estava lá para se desculpar, pelo menos não de forma genuína. Ele só queria aliviar sua consciência ou transferir parte da culpa para mim. Eu o confrontei sobre isso e disse que não era justo ele colocar nada disso em mim. Lembrei-o de que ele foi quem escolheu acreditar na minha meia-irmã e madrasta sem nem me dar uma chance de me defender. Mas em vez de assumir a responsabilidade, ele insistiu, dizendo que eu estava sendo injusta com ele e que não era culpa dele porque elas, ou seja, minha madrasta e meia-irmã, o enganaram. Ele até sugeriu que talvez eu devesse perdoá-las porque família é família. Isso foi a gota d'água para mim. Não consegui ouvir mais desculpas. Ele não estava arrependido pelo que fez, estava arrependido de ter sido pego na confusão e de ter sido envergonhado na frente de toda a família. Eu disse a ele que não queria mais ouvir falar dele, a menos que ele pudesse realmente assumir a responsabilidade por suas ações. Então me levantei e saí. Desde aquele encontro, me senti estranha, pelo menos essa é a melhor maneira de descrever. Estou aliviada por finalmente tê-lo confrontado e visto suas verdadeiras cores, mas estou com raiva de ele ainda não conseguir assumir o que fez. Ele continua mais preocupado com o que os outros pensam do que com reparar nosso relacionamento. Sinto que perdi tanto tempo esperando algum tipo de encerramento, apenas para perceber que isso nunca vai acontecer. E para piorar tudo, ouvi de um dos meus primos que minha meia-irmã e madrasta estão tentando distorcer toda a situação de novo. Estão dizendo a qualquer um que queira ouvir que estou exagerando e aumentando tudo fora de proporção. Meu primo até disse que minha meia-irmã estava se gabando de que o lado deles da família ainda está unido e que eu sou a única que está me isolando. Não sei o que vai acontecer a seguir, mas agora estou cansada de todos eles. Meu pai claramente não vai mudar, e quanto à minha meia-irmã e madrasta, elas já causaram dano suficiente na minha vida. Estou apenas cansada de ser machucada por pessoas que deveriam se importar comigo. Então é isso. Não sei o que o futuro reserva, mas definitivamente não estou com pressa de perdoar ninguém tão cedo. Atualização 2. Bem, eu não planejava atualizar novamente, mas as coisas ficaram agitadas. Achei que estivesse livre de todo esse drama, mas aparentemente minha família tinha outros planos. Lembram como eu disse que meu pai, minha madrasta e minha meia-irmã ainda estavam tentando distorcer a situação? Bem, digamos que isso teve um resultado espetacularmente desastroso para eles. Depois daquele encontro com meu pai, cortei o contato completamente. Eu estava cansada. Bloqueei o número dele e ignorei qualquer parente que tentasse me fazer sentir culpada para dar outra chance a ele. Mas, 2 semanas após o encontro, meu avô me ligou e pediu para eu ir até ele para conversar. Não sabia o que era,
Mas como ele foi a única pessoa que esteve ao meu lado durante tudo isso, achei que valeria a pena ouvi-lo. O vovô essencialmente me contou que encontrou algumas evidências enquanto revisava antigos registros financeiros da empresa. Ele já estava desconfiado há um tempo, especialmente depois de tudo o que aconteceu com o relógio, e decidiu investigar mais a fundo. O que ele descobriu chocou até ele. Descobriu que minha meia-irmã e minha madrasta estavam conduzindo uma série de golpes pelas costas de todos há anos. Isso não era só sobre o relógio. Elas estavam desviando dinheiro das contas da empresa, das contas do meu pai e até mesmo pegando créditos no nome dele, acumulando dívidas que esconderam do resto da família. Como o vovô descobriu? Bem, acontece que minha meia-irmã tinha um péssimo entendimento de como funcionam os cartões de crédito. Acho que ela não percebeu que ao fazer compras usando as contas da empresa, meu avô podia ver onde as transações estavam sendo feitas. Quando ele viu transações em salões de beleza e tratamentos capilares, sabia que não era meu pai. Minha madrasta sempre manteve as unhas curtas e detesta danificar o cabelo com calor, então a próxima suspeita óbvia era minha meia-irmã. Não só isso, mas o vovô também encontrou um empréstimo falso no nome do meu pai que minha madrasta pegou para financiar os hábitos caros da minha meia-irmã. Isso não foi um evento isolado. Elas vinham fazendo isso há anos e meu pai não tinha ideia. O vovô decidiu que já era o bastante com as mentiras delas. Mas em vez de processá-las, ele resolveu tomar medidas à sua maneira, como só ele sabia fazer. Ele foi direto ao advogado e deserdou meu pai. Sim, cortou ele completamente do testamento. Tudo, e quero dizer tudo, que era para ir para o meu pai agora terá outro destino, incluindo uma boa parte que virá para mim. O vovô disse que ao ficar do lado da minha madrasta e meia-irmã todos esses anos, meu pai provou que não era responsável o suficiente para cuidar do legado da família. Além disso, o fato de ele ter me expulsado de casa sem lugar para ir e mesmo depois de a verdade vir à tona, ainda se recusar a se desculpar comigo fez o vovô decidir deixá-lo sem absolutamente nada. Quanto à minha madrasta e minha meia-irmã, estão praticamente arruinadas. O vovô não parou em apenas deserdar meu pai. Ele também garantiu que elas não pudessem colocar as mãos em nenhum centavo do dinheiro da família. O advogado dele bloqueou o acesso delas a qualquer fundo ou ativo familiar. Então, tudo que elas achavam que iriam herdar desapareceu. O vovô até está ajudando meu pai a vender a casa para que nenhuma delas possa continuar explorando financeiramente. Elas serão completamente cortadas. Ah, mas isso não é tudo. Aparentemente, quando minha madrasta descobriu o que o vovô fez, ela perdeu completamente o controle. E digo isso literalmente. Ela teve um colapso completo. Ela gritou com os corretores de imóveis, ameaçou meu avô com advogados, o que é hilário porque o advogado dela já disse que ela não tem nenhuma chance legal, e até tentou convencer meu pai a lutar contra o vovô. E o melhor de tudo, minha meia-irmã teve a audácia de tentar entrar em contato comigo depois de tudo isso. Recebi uma mensagem patética dela, onde basicamente implorava por ajuda porque não tinha mais dinheiro para pagar as contas ou manter seu estilo de vida agora que o vovô as cortou. Ela até tentou me contar uma história triste sobre como nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto e que estava sob pressão da minha madrasta o tempo todo. Honestamente, o fato de ela ter coragem de me mandar uma mensagem pedindo ajuda, quando foi a razão pela qual eu fui parar na rua aos 17 anos, me deixou furiosa. Mesmo quando estava me procurando, ela não conseguiu assumir a responsabilidade por suas ações e em vez disso culpou a mãe. Enviei uma resposta curta, basicamente dizendo que ela fez a cama dela, e agora teria que se deitar nela. Não sinto pena dela. Ela e a mãe arruinaram meu relacionamento com meu pai e tentaram destruir minha vida. Por que eu deveria me importar com o que acontece com elas agora? O vovô me avisou que elas poderiam tentar colocar isso contra mim, e honestamente, não ficaria surpresa se tentassem me pintar como a vilã novamente. Quanto ao meu pai, ele está um desastre. Continua ligando e mandando mensagens, mas só respondi uma vez. Disse a ele que até estar pronto para assumir total responsabilidade e parar de culpar outras pessoas pelo que aconteceu, não tenho interesse em manter um relacionamento. Não posso continuar nesse ciclo de traição e perdão, apenas para me machucar de novo. Ainda há muita coisa no ar, especialmente com a forma como meu pai está lidando com tudo. Parte de mim se pergunta se ele vai realmente cortar os laços com minha madrasta e meia-irmã ou se ele está tão imerso nas mentiras delas que não consegue ver a verdade. Acho que só o tempo dirá. Agora estou focada em mim mesma, mas algo me diz que isso ainda não acabou. Atualização 3. Bem, aqui estamos. Eu não tinha certeza se iria postar outra atualização, mas muita coisa aconteceu, e achei que seria um bom momento para encerrar todas as pontas soltas. Se você acompanhou minha história, sabe que minha vida foi uma verdadeira montanha-russa de dramas familiares. Mas finalmente posso dizer que as coisas estão melhorando para mim, e nem tanto para o resto da minha família.
Depois que o vovô deserdou meu pai e cortou minha madrasta e minha meia-irmã do dinheiro antigo da família, as coisas tomaram um rumo sério para eles. Meu pai está em queda livre financeira. O vovô não estava brincando quando disse que estava tirando aquela casa da jogada. Acontece que ele não estava apenas ajudando meu pai a vendê-la, ele estava forçando isso. Veja, tecnicamente o vovô é o proprietário do imóvel, e meu pai só vivia lá sob algum tipo de acordo fiduciário que o vovô controlava. Então, quando o vovô cortou todos os laços financeiros com meu pai, isso significava que a casa onde ele morava também não era mais dele para morar. O vovô deu uma chance ao meu pai e disse que o deixaria morar lá desde que ele expulsasse minha madrasta e minha meia-irmã. Claro, meu pai nunca conseguiria virar as costas para a mulher que arruinou sua vida. Então, o vovô decidiu puxar o tapete debaixo deles. Em uma semana, a casa estava no mercado e eles tinham 30 dias para desocupá-la. Aparentemente, a notícia não caiu bem com minha madrasta, e ela absolutamente surtou. Quero dizer, foi um colapso público. Ela gritou com corretores de imóveis, ameaçou o vovô com advogados, o que é hilário porque o advogado dela já disse que ela não tem nenhum argumento válido, e até tentou convencer meu pai a lutar contra o vovô. A cereja do bolo? Minha meia-irmã tentou convencer meu pai a vender algumas de suas últimas coisas pessoais apenas para que ela pudesse continuar pagando o empréstimo do carro dela. Às vezes, acho que me livrei de uma grande bomba ao não ter crescido propriamente sob os cuidados do meu pai, porque caso contrário, eu poderia ter acabado tão mimada e sem vergonha quanto minha meia-irmã. Minha madrasta e minha meia-irmã estão encontrando muita dificuldade em se ajustar à nova vida delas, o que, para ser honesta, não é surpreendente. Depois de serem cortadas, minha meia-irmã perdeu todo o acesso aos luxos aos quais estava tão acostumada. Nada mais de compras extravagantes ou viagens caras. Tudo se foi, e honestamente parte de mim ficou feliz com isso. Acho que ela precisava desesperadamente de um choque de realidade, e este foi um ótimo. E lembra como ela me pediu ajuda? Bem, não ouvi mais nada dela desde que dei minha resposta na última atualização. Acho que ela está ocupada tentando descobrir como sobreviver sem explorar meu pai e o dinheiro do vovô. Infelizmente para meu pai, minha madrasta tentou um último movimento desesperado. Ela pediu o divórcio. Isso mesmo, a mulher por quem meu pai sacrificou tudo o abandonou. Quem poderia ter previsto isso, certo? Bem, ela provavelmente pensou que poderia conseguir um grande acordo financeiro, mas, infelizmente para ela, não havia mais nada para pegar. O vovô garantiu que todos os bens estivessem fora do alcance dela. Agora ela está sem nada. Não posso dizer que estou surpresa. Ela sempre esteve nisso pelo dinheiro, e quando isso acabou, ela foi embora. Quanto ao meu pai, não falo com ele desde que disse que não estava pronta para ter um relacionamento, a menos que ele assumisse total responsabilidade por tudo. Honestamente, acho que isso vai continuar assim por um bom tempo. Ele ainda está vivendo em negação, se agarrando à ideia de que, de alguma forma, tudo isso é culpa minha ou do vovô pelo que aconteceu. Ele se recusa a ver como deixou-se ser manipulado pela minha madrasta e meia-irmã. Até ele reconhecer seu papel em tudo isso, não vejo como poderíamos ter qualquer tipo de relacionamento. É triste, mas fiz as pazes com isso. O vovô, por outro lado, está indo muito bem. Ele tem sido um verdadeiro apoio para mim durante tudo isso, e nós nos aproximamos ainda mais desde que a verdade veio à tona. Conversamos muito sobre o futuro, e ele deixou claro que quer garantir que eu esteja bem cuidada, especialmente depois de tudo o que passei. Então, acho que está aí a conclusão dessa saga. Meu pai, minha madrasta e minha meia-irmã finalmente estão enfrentando as consequências de suas ações, e eu estou seguindo em frente com minha vida. Estou em um lugar muito melhor agora, tanto financeiramente quanto emocionalmente, e não tenho intenção de deixar nenhum deles me derrubar novamente. Foi uma jornada tumultuada, mas estou orgulhosa de onde cheguei. Obrigada a cada pessoa que tirou um tempo do dia para comentar e me ajudar. Espero voltar aqui um dia, talvez daqui a 5 anos, e contar como minha vida melhorou. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.